Olá, pessoal, tudo bem? Tá tudo certo. Tava conferindo, tá gravando. Bom, essa é a minha quarta aula aqui, tá? A aula gravada. Eu já me apresentei nos outros vídeos, mas se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Letícia. Eu sou estudante do curso de Licenciatura em Letras do Instituto Federal de São Paulo, tá? No campus Sertãozinho. E conforme eu já tinha dito, eu ministrei aulas no Centro de Línguas do Instituto Federal de Redação por 2 semestres, tá? E eu tenho uma experiência nas redações do Enem, tá? Como eu fui orientada por uma professora que é formada nisso, né? Eu aprendi muito como funciona a estrutura da redação do Enem, como é que se corrige o texto do Enem. E se vocês precisarem dessa correção, desses materiais, vocês podem me mandar um e-mail, que eu disponibilizei no final de todos os slides de todas as aulas, tá? E é só me mandar um e-mail que eu posso ajudar você, tá? Bom, aqui nessa aula, aula 4, nós vamos falar um pouco sobre a análise de redações do Enem. O que acontece aqui? Eu peguei uma redação nota máxima, não sei se chegou a 1000, mas 940 por aí, tá? Sobre um tema específico. E depois eu coloquei uma redação nota média, que um professor analisou ela, e nós podemos corrigir conforme eu for apresentando a vocês, tá? Nas aulas anteriores eu falei sobre coerência, coesão, na aula 3, né? Na aula 2 eu falei sobre as competências que são encontradas no Enem, que são as competências que norteiam o aluno a fazer o texto de forma regrada, né? De forma com que ele consiga desenvolver o tema, desenvolver seu texto, tá? E que atinja a pontuação máxima, né? Com o objetivo de passar em uma universidade. Esse é o objetivo do Enem, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou aumentar aqui. Pronto. Vamos lá, vamos começar. Bom, o tema escolhido para essa análise foi manipulação do comportamento do uso do usuário pelo controle de dados na internet. Essa foi a redação do ano de 2018, 2019, né? Que as pessoas estavam no ano de 2018 prestando para 2019, por isso que é 2019. E esse tema foi um tema bem conflituoso, né? Por conta das fake news. Muitas pessoas, assim, no dia mesmo da redação, ficaram desesperadas porque pensaram que, coloquei fake news, zerei a redação. E não, gente. Eu mesma coloquei fake news, não zerei minha redação. E por conta da minha redação, consegui passar na faculdade. É muito relativo isso, né? Depende muito do que você escreve no seu texto, do que você quer propor ao leitor, do que você quer apresentar, tá? Seguindo a estruturação da dissertação, que é a redação de texto dissertativo argumentativo, tudo flui, tudo dá certo, tá? Tá, agora a gente vai analisar um pouquinho sobre essa redação, tá? Eu peguei aqui no site da Globo, e se vocês quiserem acessar depois, tá aí o link. E os outros materiais eu utilizei de um livro didático que eu tenho, tá? Eu acessei essa daí em 2019, quando eu dei aula pela primeira vez, e eu utilizei o material porque foi um recurso muito bom, que eu gostei bastante de trabalhar. Bom, a gente pode começar a observar alguns elementos aqui no começo do texto. Essa é a introdução do texto, certo? A gente pode observar também que a pessoa colocou título, né? O título, ele não aumenta o ponto, mas ele conta a linha. Então, se você, por via das dúvidas,
tem um pouco de medo de não preencher toda a redação, caso você queira, né? Porque o mínimo são 21 linhas, você pode colocar o título para garantir uma linha, tá? Bom, vamos lá. A partir de meados do século XX, inicia-se uma nova fase de processos tecnológicos. Inicia-se uma nova fase de processos tecnológicos, a terceira revolução tecnológica e o advento da internet. Se o ambiente virtual outrora assustava por ser desconhecido, atualmente os usuários estão imersos no cyberespaço, onde, por exemplo, compram, vendem, se relacionam e dão permissões de acesso às informações indiscriminadamente. Nesse sentido, não é razoável que os indivíduos não tenham amplos poderes sobre seus dados pessoais, o que acarreta hostilidade e insegurança na internet. Eu vou grifar aqui, eu aumentei, mas eu vou grifar, tem que... Será que eu consigo mexer? Assim. Bom, o que ela fez aqui? Olha, na introdução, ela começou com uma alusão histórica. Vou colocar em rosa. Ela fez uma alusão histórica com o início do século XX, que começou a ter a terceira revolução tecnológica. E ela relacionou o que aconteceu com o que acontece hoje. Que muitas pessoas são influenciadas pela internet, certo? Bom, se o ambiente virtual outrora assustava por ser desconhecido, porque nessa época, essa revolução tecnológica era uma coisa assim, bem diferente, né? Estranha. Atualmente, nos dias atuais, os usuários estão imersos no cyberespaço. Nós estamos imersos na tecnologia, certo? Onde está retomando o termo cyberespaço, por exemplo, compram, vendem, se relacionam e dão permissões de acesso às suas informações indiscriminadamente. O que é isso? Sem querer, a gente dá informação nesse meio tecnológico. A gente expõe a nossa vida, a gente expõe nossos dados. E muitas pessoas conseguem ter acesso a isso. É isso que ela quis dizer, tá? Nesse sentido, não é razoável que indivíduos não tenham amplos poderes sobre seus dados pessoais, o que acarreta hostilidade e insegurança na internet. O que é isso? É a tese. A gente vai observar isso nos próximos parágrafos de desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafo do texto. O texto dela tem tem 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de argumentação e 1 de conclusão, 4 parágrafos, tá? Bom, eu fiz umas observações, né? Parágrafo de introdução. Ela fez uma citação de um fato, de um acontecimento e relacionou com o que acontece nos dias atuais. Isso é muito importante. Ela apresentou o tema relacionando o que aconteceu com o que acontece hoje, tá? Que foi a terceira revolução tecnológica. Palavra nova e explicação da mesma, cyberespaço. Ela explicou, olha, o que é o cyberespaço. É um lugar em que as pessoas compram, vendem, se relacionam via internet, tá? Ela fez uso de terceira pessoa, gente, ela não escreveu eu acho, eu penso, de acordo com o que eu proponho. Não está em primeira pessoa, tá? Vocês podem ver, os verbos estão conjugados em terceira pessoa do singular e do plural, tá? Por exemplo, aqui, ó, os usuários estão imersos no cyberespaço. Por exemplo, compram, vendem, relacionam, tá? Bom, conectivo, ela usou conectivo. Ó, vamos observar.
Nesse sentido, eu coloquei onde, vamos ver mais, outrora, atualmente, onde, por exemplo, nesse sentido, tá? O que? Esses são os usos do conectivo. Eu falei muitos dos conectivos. Falei muito sobre isso na aula de coesão e coerência, tá? Na aula 3, a aula anterior a essa. Bom, a tese dela é o final do parágrafo, que acarreta hostilidade e insegurança na internet. Então, a gente vai observar isso nos próximos parágrafos, tá? Ela vai explicar o que são esses dois fatores. E embasar a opinião dela, a ideia, né, dela, com argumentos concretos. Bom, vamos ver aqui. A priori, é importante ressaltar que a amplitude do ambiente virtual pode ser danosa à liberdade. Os algoritmos de sites e aplicativos agem de forma coercitiva, captam aspectos do internauta e criam uma bolha, um simulacro de lugar confortável, em que músicas, postagens, páginas são sugeridas ao usuário, fazendo assim com que ele perca a autonomia de escolha e seja submissível e influenciável. Isso é muito verdade, né? Assim, no período eleitoral brasileiro, é um exemplo, o então presidenciável Jair Bolsonaro foi beneficiado por empresas que compraram pacotes de envio de mensagens por WhatsApp para a disseminação de fake news. Dentre os compradores, Luciano Hang, dono da Havan, conforme noticiado na Folha de São Paulo. Então, o que aconteceu aqui? Ó, a tese dela é sobre a hostilidade e insegurança na internet. Ela apresentou um exemplo disso, certo? É importante ressaltar que, né, esse cyberespaço, ele não é tão benéfico assim, né? Você é muito exposto a ele. E, às vezes, você se perde, porque padrões são expostos, você deve ouvir aquela música que apareceu. Por exemplo, tem plataforma de música que você não consegue, se você não paga, né, no caso, você não consegue pular a música, você tem que ouvir aquilo que eles colocaram para você. Tem outras plataformas que você não consegue ouvir uma música porque você tem que pagar para poder ter acesso a isso. Então, às vezes é muito limitado. E tem várias funções benéficas, né? Por exemplo, o ensino remoto. É benéfico porque nós estamos aqui via web e tal, e conseguimos dar continuidade aos nossos estudos, né? Mas, muitas vezes, quando a gente se perde nisso, é prejudiciável à nossa vida, tá? Então, ela começou com o conectivo a priori, em primeiro lugar. Bom, é importante ressaltar que a amplitude do ambiente virtual pode ser danosa à liberdade, tá? É o que ela vai apresentar. Isso aqui é o tópico frasal dela, é o que ela vai apresentar na continuidade do parágrafo, tá? Os algoritmos de sites aplicativos agem de forma coercitiva. Ela vai explicar o que é isso. Eles captam aspectos do internauta e criam uma bolha, um simulacro de lugar confortável. Parece ser confortável, né? Quando a pessoa é muito alienada e não tem essa percepção, ela acha que é confortável, certo? Em que músicas, postagens, páginas são sugeridas ao usuário, fazendo assim com que ele perca a autonomia de escolha. Isso não é muito bom, né, para nós humanos. A gente perdeu a autonomia de escolha, né? Ainda mais num ambiente virtual, um espaço virtual. Assim, no período eleitoral, aí ela veio e deu um exemplo. Isso aqui é um exemplo, tá? Assim, no período eleitoral brasileiro, então presidenciável Jair Bolsonaro foi beneficiado
por empresas que compraram pacotes de envio de mensagens por WhatsApp para a disseminação de fake news. O que estava acontecendo? Estava tendo muita fake news, né, na época das eleições. E aí eles fizeram essa ação para que houvesse uma quebra, porque muita gente cai, né, cai entre aspas, nas fake news, principalmente as pessoas mais velhas, né, porque elas não, algumas não sabem mexer muito no celular, enfim. E tudo que lê acredita, então isso é muito perigoso, né? Bom, vamos para o próximo parágrafo de argumentação. Outro sim, a utilização de dados para manipular sujeitos podem causar o efeito de manada. Aqui, ela deveria ter explicado o que é esse efeito de manada, tá? Porque às vezes o leitor não sabe, muita gente não deve saber também. E é sempre bom, quando a gente apresenta um termo novo, a gente explicar o que é ele, tá? Outro sim conectivo, além disso, significa, tá? Deixa eu explicar. A utilização de... Tá, já vi. É dessa forma, outro conectivo está costurando o texto, tá? Dessa forma, com isso, os indivíduos de um grupo reagem da mesma forma, embora não haja direção planejada, deixando clara a perspectiva alienada e a propensão a ser massa de manobra. Fabrício Benevenuto, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, é sempre bom descrever a sílaba, tá, gente? Universidade Federal de Minas Gerais, vou pôr MG, tá? Só para facilitar. Mas coloquem, tá? Escrevam a sílaba e coloquem o que ela significa, por mais que seja conhecida, é a universidade, mas mesmo assim, coloquem, tá? IBGE, coloquem, não se esqueçam. Bom, ele explica que esse padrão comportamental é baseado na vontade de um indivíduo se isentar de responsabilidades quaisquer e dar mérito às escolhas dos outros indivíduos. O que isso quer dizer? Que os indivíduos, eles deixam se levar por conta de outras pessoas. E muitas vezes eles não se preocupam com de onde vem a matéria, por exemplo, que eles estão lendo. Se alguém fala alguma coisa para algum indivíduo, é um exemplo, tá? Ele acredita, é isso que ele quis dizer aqui, tá? E por conta dessa alienação, porque o sujeito está tão alienado que ele não consegue nem ter a percepção de que aquilo não pode ser verdade. E essa alienação, ela vem por conta da falta de conhecimento, a falta de acesso, a falta de cultura, certo? E não e pode ser considerado também falta de instituições públicas no ensino, né? É uma lacuna que não é preenchida, em que o indivíduo cai nela e se deixa ser levado, né? Deixa-se ser levado. Sendo assim, o Marco Civil da Internet, que visa a regulamentação das transmissões online, das tramitações online, a fim de preservar o cidadão, não dá conta dessa tarefa, pois é nessa tarefa que a propagação e a utilização de informações para doutrinar os seres. Aí ela vem e fala do Marco Civil, né, da internet. Ele não dá conta de disseminar essas fake news, ele não consegue mostrar o que é real, o que não é, se aquilo está correto ou não, se a pessoa tem segurança em acessar um site, às vezes não dá conta. Então, é sempre bom observar a plataforma, né, que nós estamos entrando, a plataforma online, no caso, para poder preservar mesmo a nossa vida pessoal, certo? Bom, ela começou o parágrafo com um conectivo, a priori, e ela colocou vários conectivos. Eu tô falando dela porque eu acho que é uma menina que escreveu essa redação, tá? Ela colocou bastante conectivo, o texto dela ficou bem costurado, uma coisa se relacionou à outra. Ela colocou a opinião dela,
colocou argumentos consistentes para comprovarem o que ela disse, certo? É importante fazer isso, é importante utilizar os conectivos para que seu texto fique coerente, para que nós possamos ler e entender, todos nós, né? Possamos ler e entender, tá? Falou sobre fake news. Ela deu o exemplo da Folha de São Paulo, ela pegou um exemplo, deu o exemplo de uma reportagem, tá? Acho que aqui, ó, falou também do Marco Civil, falou sobre o professor. Isso tudo são argumentos abstratos, argumentos que são encontrados no nosso dia a dia, na nossa realidade, na nossa vida. Isso é de extrema importância, porque uma coisa se relaciona com a outra, tá? Bom, agora é o parágrafo de conclusão desse texto. Entende, portanto, dá a entender que é concluindo, né, conclusão, que a manipulação dos dados das pessoas é uma questão de liberdade de pensamento e, por isso, direito do cidadão. Manipular os dados, né, do cidadão é uma questão de liberdade, né, e direito do cidadão. Porque imagina, né, se você, por exemplo, colocasse seus dados bancários em alguma plataforma e isso não fosse protegido, você não teria uma liberdade para fazer isso, né? Ninguém faria isso, porque prejudicaria a sua vida. Por isso que ela diz aqui que é importante. Cabe ao Ministério da Educação a implementação de programas e alterações nos currículos básicos. Cabe ao Ministério, a gente, quem? A implementação de programas e alterações nos currículos básicos é o que, certo? A fim de que haja literacia digital, para que todos sejam autônomos, tá? É o efeito disso, mas ainda não acaba. Paralelamente, o Marco Civil, mais um agente da internet, deve ser repensado pelo Poder Judiciário, o agente também, que é um agente de órgão público, a fim de aumentar né, fiscalização das corporações que se utilizem de informações com má fé e penalizá-las quando necessário, visando o bem-estar social conforme a Constituição Federal de 88. Essa conclusão, ela não está 100% assim, estruturada, respondendo os elementos em sequência, porque ela não quis colocar só uma coisa, tá? Ela colocou outras coisas, mas ela não fugiu daquilo que é apresentado nas competências do Enem, na matriz de redação, tá? Então, não tem problema escrever desse jeito também, porque ela colocou já o agente, colocou o quê e já colocou para quê. Aí depois ela voltou no agente, não tem problema fazer isso também, e ainda colocou o como, tá? E assim também tá ótimo, tá coerente, dá para entender. A gente consegue entender qual é a proposta de intervenção dela e o texto tá coerente, tá bom? Bom, ela colocou, portanto, né, o conectivo para indicar aqui o final do texto. O Ministério da Educação como agente, implementação de programas de alteração nos currículos básicos, o que, a fim de que haja literacia digital, o como, para que todos sejam autônomos, para que o Marco Civil da Internet deve ser repensado pelo Poder Judiciário, a fim de aumentar fiscalização das incorporações que se utilizem de informações com má fé
e penalizá-las, quando necessário, visando o bem-estar social. É uma redação completa, tá? Eu não me lembro qual é a nota dela, mas se vocês quiserem depois entrar, aqui tem um link, tá? No slide 2, tudo bem? Eu esqueci de ver isso. Bom, o professor avalia a redação que teve nota média no Enem. Eu peguei a redação aqui, mas eu não coloquei os comentários dele, para que nós possamos observar esses erros, né, que consideram na redação. Essa é a redação, eu peguei no site da Folha, São Paulo, e eu não coloquei os comentários do professor para que nós possamos fazer isso, tá? Bom, vamos ler o primeiro parágrafo. Desde suas primeiras constituições, o Brasil se admite um Estado laico. Essa significaria menos direitos a todas as religiões. Porém, na prática, vemos religiões de forma hipócrita beneficiadas no país, aonde o nome de Deus é evidenciado em sua cédula e sua política comandada por uma enorme e forte bancada evangélica. Mesmo com essa maior representação, os evangélicos são o segundo grupo religioso que mais agredido, mais discriminado, só além dos afrodescendentes. Gente, essa redação, acho que ela teve uma nota abaixo da média, por aí, acho que foi uns 480, e a gente vai poder analisar ela, porque eu desmembrei ela, tá? Em partes, tá? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Desde suas primeiras constituições, a gente pensa, né? Constituições, mas constituições do quê? É importante ressaltar e colocar o que você quer dizer ali. Quais constituições? Constituições do quê, né? Feitas para quê? Deve-se colocar. O Brasil se admite um Estado laico. A gente tem que colocar o que é um Estado laico, tá? Essa o quê? Esse Estado laico, as constituições, esse termo está retomando ao quê? Significaria menos direitos a todas as religiões. O que significaria menos direitos? O Estado ser laico? Porém, na prática, vemos religiões de forma hipócrita. Como assim de forma hipócrita? Como elas são hipócritas? Quando elas são hipócritas? E por que elas são hipócritas? São muitas informações. A gente não consegue escrever todas as coisas aqui, porque eu ia ficar um parágrafo muito grande, e a gente tem que resumir muito bem o que a gente quer falar. Beneficiadas no país aonde aonde é um termo que remete para onde? Para onde você vai? Aonde você vai? E no texto a gente tem que evitar esse onde, aonde, e a gente pode trocar por quê, quais, o qual, a qual, tá? O nome de Deus é evidenciado em sua cédula. Como assim sua cédula? Isso deve ser explicado, né? E sua política comandada por uma enorme e forte bancada evangélica. Mas, assim, essa bancada evangélica foi comprovada? É comprovado que é liderado por uma forte bancada evangélica? São questões, assim, que a gente tem que pensar e perceber se vale a pena ou não inseri-las no texto. Mesmo com essa maior representação do quê? Da bancada evangélica? Sim, deve ser, né? Porque ele fala, os evangélicos são o segundo grupo religioso que mais agredido. Ele quis dizer que os evangélicos fazem parte de um grupo que é muito agredido, né, no Brasil, discriminado, só além dos afrodescendentes. Ele quis dizer que os afrodescendentes são mais discriminados e agredidos do que os evangélicos. Mas, assim, de onde veio essa informação, né? Como é que ele vai comprovar essa informação? Ele tem que ser comprovado, né? Não é fácil aqui.
Bom, segundo parágrafo. Aí começa a falar do preconceito. O preconceito acontece, se desenvolve por ter uma pena branda, 1 mês a 1 ano de detenção ou uma multa. Deste modo, o reincidente já é quase certo, como na maioria dos casos de violências, quais no país da comunidade. A mídia também acaba não mostrando nenhum caso de discriminação ou preconceito religioso. É muito raro ligar a TV e ver o William Bonner falar sobre religião, ou, né, até mesmo discriminação. Esse argumento é uma coisa que o escritor vivencia, né? Ele acha que quem pratica preconceito tem que ter uma pena ou uma multa, né? Cara, e ser preso por um tempo muito longo, e como se isso fosse adiantar, né? E que quando se liga à TV, é raro ver o William Bonner falar sobre religião e discriminação religiosa. E parece que é uma coisa que ele presencia, que ele vivencia, e ele mostra isso, né? A gente percebe pela escrita que é algo que acontece com a pessoa, não que é uma opinião sobre o assunto, né? A gente tem que colocar a nossa ideia no texto, a gente tem que colocar a ideia e comprovar com argumentos que existem, né? Que eles vêm dos livros, das séries, dos filmes, dos documentários, reportagens, e aqui a gente não encontra isso, além de vários erros gramaticais, tá, gente? Por conta disso, a redação dele está na média. Não é só na transmissão de informações que a mídia peca, na produção de conteúdo também. Um exemplo são as telenovelas, que alegam mostrar o cotidiano do povo brasileiro. Porém, há, né, com H de haver diferentes religiões, não são atribuídas aos personagens, nem casos de violência religiosa são encerrados. Eu acho que encenados, né? Bom, aqui ele diz que nas novelas não se mostra isso. Não se mostra esse preconceito religioso. É difícil encontrar, não tem personagem que atue assim. E realmente não é. Parece que é algo que o escritor vivencia mesmo, que ele percebe no cotidiano dele, mas ele não pode escrever dessa maneira, porque com essa escrita ele tirou uma nota baixa, entendeu? Ele não atingiu as competências. Parece que ele sabe bem a estruturação do texto, porque ele fez a introdução, a argumentação, agora a gente vai para a conclusão, mas ele não conseguiu demonstrar a ideia dele pautável em argumentos concretos. Bom, agora a gente está indo para a conclusão. E na conclusão, ele já começou com um conectivo de início. Na conclusão, a gente tem que colocar o portanto, né? Que é um conectivo que mostra que nós estamos concluindo um texto. De início, falta uma reforma no artigo 208, de modo a punir severamente o responsável pelo crime religioso. Junto a isso, a mídia deveria reservar maior espaço em sua greda, tanto para informações quanto para conscientização. Além dessas medidas, caberia uma reforma política de nosso país e criar bastante de outras religiões, de modo a estabelecer realmente um Estado laico. Bom, aqui ele já começou com um de início, que não está correto. O que é essa reforma no artigo 208? O que é esse artigo 208? Deve ser explicado. De modo a punir severamente. Isso vai resolver? Quem que vai fazer isso, né? Para que vai fazer isso? Como é que vai punir severamente o responsável pelo crime religioso? Junto a isso, a mídia deveria reservar, ele falou, uma gente, né, a mídia, maior espaço em sua greda, não sei qual é o sentido de greda aqui nesse contexto, tanto para informações quanto para conscientização. Eu acho que ele quis dizer que a mídia tem que dar espaço a programas que demonstrem essa discriminação, esse preconceito religioso. Bom, além disso, caberia uma reforma política do nosso país e criar bastante de outras religiões, de modo a estabelecer realmente um Estado laico. É um pouco confuso, porque você não consegue entender o que o autor quer expressar com isso, né?
Por isso que eu disse e falo até agora, né? É importante que escrevamos de modo coerente, porque você lendo um texto assim, você não consegue entender o que ele quer dizer. Parece que ele está muito bravo e porque não tem políticas públicas que resolvem esse problema, né? E revoltar assim no texto, escrever desse modo, não vai fazer com que você atinja a nota máxima do Enem. Infelizmente, não vai ser assim. A gente tem que colocar na nossa cabeça, né, que a gente tem que estruturar o texto, a gente tem que costurar o texto com os elementos conectivos e temos que demonstrar o nosso ponto de vista com argumentos que existam, né? Que é o repertório cultural. Eu vou falar sobre o repertório cultural na próxima aula, tá? Na aula 5, a última aula, tá? Bom, aqui tem uma redação no modelo nota 1000 e eu vou deixar ela como atividade, tá? Vocês vão ler essa redação, tá? E os outros textos que eu passei também. E vocês vão fazer uma observação e pontuar os principais erros gramaticais, tá? E depois vocês podem até fazer uma comparação de uma redação nota 1000, que é essa que eu dei como exemplo, em relação a uma redação nota média, que eu acabei de analisar junto a vocês, tá? E vocês podem me mandar essa resposta no meu e-mail, leticia_santos_2000@hotmail.com. É meu e-mail pessoal, não é o meu e-mail da faculdade. E se vocês quiserem também pegarem meu número, me mande um e-mail que eu mando para vocês, tá? Gente, por hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a observarem alguns fatos importantes que aparecem em determinadas redações e que isso acarrete na bagagem de vocês, tá? Muito obrigada por você que ficou aqui até o final e espero muito ter te ajudado. Até a próxima aula.